microfone para que a gente possa ouvir as palavras da nossa querida presidente da APAI Maranguape, nossa parceira. E boa tarde para você, Rose. Olá, estamos aqui novamente, com esta tarde maravilhosa, com essas mulheres empoderadas, que com certeza trarão assuntos de suma importância para o município de Maranguape e para as pessoas com deficiência e suas famílias. Que seja uma tarde produtiva, vamos ficar atentos e também clicando aí, compartilhando, chamando um amigo, chamando um familiar para participar dessa brilhante roda de conversa. Desejo uma tarde maravilhosa, abençoada, que estas mulheres possam estar mostrando aqui para a gente as conquistas da educação especial e também os desafios que até hoje existem. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estarmos aqui, né, com essas mulheres maravilhosas para falar um pouco sobre a educação especial no município de Maranguape. E como sempre falamos, né, não se constrói nada só, tudo tem um início, tem um meio e tem sempre um processo a se seguir. É a continuidade de uma história de educação, né, no contexto da educação inclusiva. Gostaria de fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de cor parda, tenho os cabelos pretos no ombro, estou com a máscara branca, a blusa da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, do tom rosa, né, do tom lilás. E gostaria de fazer também a autodescrição das intérpretes, tá certo? A intérprete que vocês estão visualizando, ela tem os cabelos cacheados longos, pele branca, estatura mediana e está no traje preto. Gostaria de convidar a Marisa, a intérprete, para me fazer a autodescrição. Marisa é uma mulher da cor parda, cabelos cacheados abaixo do ombro, usa óculos, tem uma estatura, já falei, né? Alta, ela é alta. E pronto, né, Marisa? Essa é a sua descrição. Gostaria de chamar a Nayane para fazer a autodescrição. A Nayane tem cabelos pretos, no momento está preso, tem a cor branca, está trajando preto e tem a estatura mediana. Gostaria de chamar o Santiago para fazer a autodescrição. Santiago é um rapaz alto, cabelos curtos, usa óculos, tem uma cor parda, está trajando uma camisa preta e uma calça jeans cor escura. Gostaria de agradecer a presença de todos os intérpretes que realizam esse serviço no município de Maranguape com muito primor, com muita eficácia. Todos esses eventos, né, só é possível porque temos esses profissionais que fazem essa comunicação em Libras. Obrigada. Direciona a Eveline e vamos dar início. A nossa temática hoje traz a estrutura organizacional do Núcleo de Educação Especial do município de Maranguape. Boa tarde a todos sejam bem-vindos. A nossa conversa ela vai ser uma conversa descontraída, iremos falar um pouco desse contexto histórico, dessa educação especial que tantos nós falamos, que tanto nós almejamos. Para compor a nossa mesa, nós convidamos a professora Virgínia. Professora, posso chamar assim, Virgínia?
porque realmente foi nossa professora, né? Sempre vem contribuindo de muitas longas datas com a educação especial de Maranguape. Virgínia Queiroz, ela é terapeuta ocupacional, cofundadora da APAI e técnica da STDS do município de Maranguape. Vamos apresentar agora Cirone Freire. Cirone Freire era pedagoga, é nossa secretária adjunta, membro do Fórum Estadual de Educação e sempre vem contribuindo com a educação do município em todas as esferas. Nós temos a nossa querida Graça Timbó, que ela está do outro lado do nosso Brasil, ela está em Brasília, mas vai contribuir aí de longe, né, com a sua palavra. E ela é efetiva do município de Maranguape, ex-diretora da escola José de Moura e é mestra em educação, especialista em educação especial. E aqui ao meu lado, eu tenho a Kátia Maciel, ela é pedagoga, mestra em educação, com ênfase na educação inclusiva. Para darmos início a esse bate-papo, eu convido, neste momento, a nossa querida Virgínia Queiroz. Virgínia, sabemos que o início, né, foram cheios de desafios, foram muitas questões até chegar aqui onde nós estamos hoje, falando da inclusão. E nós sabemos que, para falar sobre este equipamento do governo municipal, parte integrante da Secretaria Municipal é falar pouco do contexto histórico. Sendo assim, nesse contexto histórico, ele é dividido em 4 segmentos, né? A exclusão, nós sabemos, a segregação, a integração e a inclusão que nós vivenciamos hoje. E ressaltamos que esse equipamento ele foi uma das maiores conquistas para o fomento da educação inclusiva, dando assim o pontapé para uma mudança didática pedagógica na rede de educação do município de Maranguape. Gostaria que você, Virgínia, falasse para nós um pouco, né, dessa implantação do Núcleo de Educação Especial. Boa tarde a todas, a todos e todes. Né? Para mim é uma honra estar aqui nesta mesa com pessoas que a gente fez parte dessa construção, né? Com profissionais que vestiram a camisa e que foi um processo de aprendizado. E muito especial a Secretaria de Educação do município de Maranguape. E falar da educação especial, né, enquanto modalidade, fazendo parte do sistema municipal, ou seja, do Sistema Nacional, que é uma política nacional, uma modalidade, né, e trazendo isso para o contexto do nosso município, nós vivenciamos essas realidades. A exclusão, né, quando eu lembro, eu sou funcionária pública efetiva no município e cheguei aqui em 94 e, enquanto terapeuta ocupacional, comecei a atender alguns meninos, né, alguns adolescentes e algumas crianças com deficiência. E essas mães sempre desejavam e sonhavam que os filhos fossem para a escola. E a angústia dessas mães, elas choravam e era um sentimento de muita dor, porque os filhos não podiam ir para a escola regular. E nem tampouco, algumas que tinham alguma condição financeira, queriam matricular os filhos na escola particular, e também a escola particular rejeitava, né? Porque naquela época era um desafio para qualquer escola, na época, né? E Maranguape, pelo processo histórico, realmente a escola pública e a escola particular não estavam aceitando. E com o desenvolvimento do trabalho, né, terapêutico, que na época, né, eu estava atendendo, um grupo de mães, em torno de mais de 40 mães, começou a sonhar e conversar com a gente, né, comigo, muito particular, o sonho dos filhos estudarem. E, a partir dessa ideia, nós amadurecemos e pensamos em
fundar uma escola especial. Então, foi muito gostoso pensar uma escola para os nossos filhos naquela época, porque era o que se tinha, estava perto, né? Que era a escola especial. E o primeiro passo que nós procuramos foi o governo para fundar a escola especial, através do governo. E um dos desafios era isso, olha, os desafios são muito grandes para fundar uma escola especial governamental. E a gente amadureceu, e não vamos pensar numa escola especial filantrópica na época, né? Depois a gente começou a estudar e a gente viu que uma das instituições que já tinha um movimento a nível nacional, a nível do estado do Ceará, né? Tinha um estatuto mais próximo da nossa realidade, era as APAES. E aí a gente fez contato com a Federação Estadual das APAES, né? Colocamos os nossos sonhos e construímos a ideia de fundar a PAI de Maranguape. E o objetivo principal de fundar essa instituição era fundar a escola especial, era criar uma escola especial. E o que mais legal assim, é que o município, mesmo com seus desafios, ele chegou junto. Olha, sozinho nós não temos como, mas juntos a gente pode construir. Né? E aí, então é que a Secretaria de Educação, na época a nossa secretária era a Marta Cordeiro, né? E o prefeito era o Marcelo Silva. E a gente construímos governo e mães, fazia parte eu e mais outras colegas, né? Uma das mães, a Fátima, a dona Alda, né? Então outras mães que faziam parte do processo de atendimento dos filhos na terapia ocupacional, fundamos no dia 2 de setembro de 96 a PAI de Maranguape. 2 anos depois, nasceu a escola especial. Porque 2 anos foram de um planejamento, de muita discussão, de organizar a equipe técnica, de como planejar e como estruturar a questão jurídica mesmo, porque a nível de município, a LDB municipal não continha a modalidade da EJA e nem a modalidade da educação especial a nível municipal. E para que pudesse adentrar a questão orçamentária, repasse financeiro, recursos humanos, e ver esse sistema de cogestão, teria que ter algo fundamentado legalmente. Né? E aí a gente veio, culminou na época com a Conferência Municipal de Educação e a primeira construção do Plano Decenal de Educação. Então, foi tudo muito junto. Né? Fundar a Escola Especial da PAI, ao mesmo tempo a gente fez um movimento que foi dentro do movimento da Conferência Municipal e concomitante com a construção da primeira Plano Decenal do município, né? Onde a companheira Cirone, né, já fazia parte desse processo, né, já fazia parte desse processo. Isso foi muito rico e muito intenso. Então, foi onde o Conselho Municipal de Educação, convidado pela Cirone, né, nos convidou enquanto mãe, enquanto terapeuta. Não, então vamos. A PAI tinha nascido recentemente, né, ainda estava se organizando. E aí, não, então vamos fazer parte, sim, da equipe que está fazendo a conferência acontecer e vamos fazer parte, sim, da equipe da construção do Plano Decenal. Nasceu a proposta de implementar na LDB do município a modalidade da educação especial, a modalidade da EJA, porque eram as duas que estavam fora, né, e porque também já era uma demanda nacional, que já vinha discutindo isso, né, dentro da reformulação da política do Sistema Nacional. E a gente conseguiu atualizar a lei da LDB municipal, já implementando essas duas modalidades. E, ao mesmo tempo, já construindo esse processo histórico dentro dos debates, né, no plano decenal, também já trazendo essa discussão. Toda a leitura da época, foi uma coisa assim que eu sempre digo, toda a leitura, toda a discussão, a gente tinha uma concepção de integração, mas a gente tinha um olhar de inclusão, mesmo não sabendo, né? não tendo essa leitura da época, mas a gente pensava assim, a gente pensava que tinha uma escola especial, mas, ao mesmo tempo, a gente queria que eles pudessem também ir para a escola regular. Não era esse sentimento, Cirone? E aí nasceu a parceria em 98, a PAI nasceu em 96, em 98, em julho de 98, quando já estava tudo legalizado, o Conselho de Educação foi fundamental nesse processo, legitimou essa relação enquanto resolução,
interna, criando a modalidade da educação especial dentro da estrutura, e a gente conseguiu construir, né, toda uma organização, né, jurídica e fundamentada, o sistema de cogestão com a fundação da escola. Em 19 de julho de 98, nasceu a primeira escola, né, especial. E é importante dizer que, para nascer a escola especial, a gente também fez uma história, um resgate. A gente percebeu que Maranguape já tinha uma escola especial, que ela nasceu em 74, que era a escola Eunice Weaver, que tinha um espaço só para, que era classes especiais, que é do Estado, que atendia só crianças, alunos, adolescentes com deficiência intelectual, né? Ou com algumas dificuldades de aprendizagem, mas era muito especificamente a deficiência intelectual. E esse processo se durou até 91, mais ou menos, na classe especial. Né? Dizer que a Secretaria de Educação, antes da gente fundar a Escola Especial da PAI, em 98, a Secretaria de Educação absorveu uma turma do Eunice Weaver, que era uma turma só de alunos surdos, que era em média de mais de 20 alunos surdos, que o Eunice Weaver tinha na época, porque por uma demanda específica da escola, e aí quem absorve na época foi a Alzira, com essa classe especial, que ficou dentro, antigamente, a Escola Patronato São José. Então, quando a gente criou a escola especial, essa classe especial, que era manhã e tarde, né, na época, ela passou a ser parte da PAI de Maranguape. Então, a PAI Maranguape nasceu para atender deficiência intelectual, deficiência múltipla e deficiência auditiva. Nós não abrimos espaço para deficiência visual, porque a gente não tinha profissionais com as devidas competências. E foi uma parceria muito perto, né? Secretaria de Educação e a PAI de Maranguape. Foi uma construção juntas. Estão ouvindo o som ali. Sim. O prédio da PAI. Você pode falar um pouquinho como foi essa questão do prédio? Sim, o primeiro prédio, durante 2 anos, a PAI era ambulante. Né, para onde a gente levava a PAI. Um certo dia, uma mãe, que é enfermeira, da antiga maternidade, que hoje é o Shopping Mall, né? Uma enfermeira da maternidade, né? Conversando com um dos donos da maternidade, doutor Almir Pinto, ele disse, não, eu quero sim dar um espaço para a PAI de Maranguape. Eu acredito nesse movimento, é um espaço importante estar aqui, não está usando, então ele doou para a gente, doou não, ele cedeu o espaço que ficava ao lado que antigamente tinha uma capelinha, né? Hoje, antigamente era de frente a hoje, que era a antiga Secretaria de Educação, que hoje é a Prefeitura, né? E ali a gente ficou construindo salas lá, né? Para crianças. E também, com o tempo, a gente conseguiu alguns outros anexos em outros lugares, porque foi aumentando a demanda. Mas foi um momento único, né? Nós tínhamos professores especializados em todas as áreas. Né? Na época, o município não oferecia formação para isso, mas o Estado já oferecia formação especializada de ensino médio. Então, quando ele saía, ele já saía com uma formação de professor, né? Ele podia optar para professor de deficiência intelectual, que na época era deficiência mental, né? Deficiência auditiva, deficiência visual, e o Estado e alguns profissionais que nós já tínhamos na rede, esses profissionais foram absorvidos. Né? Então, foi uma história muito rica, e a gente começamos com a escola especial, na época a gente tinha em média de 43 a 47, eu acho mais ou menos isso, alunos com deficiência, que era intelectual, múltipla e deficiência auditiva. Essa história, né, Virgínia, ela vem se construindo até chegar à PAI que nós conhecemos hoje, que é esse prédio que nós estamos hoje, fazendo toda essa transmissão, e até chegar na questão do núcleo de educação especial. Né? E como que nasceu a educação especial na secretaria, né? Então, a partir do momento que a gente já tinha uma fundamentação, né, que o município, a LDB, já tinha. O Conselho Municipal de Educação também já tinha uma resolução, que nós criamos uma resolução ainda na perspectiva integradora, né? Mas foi uma construção muito rica, né? Assegurando a educação especial, as salas de aula, né? O professor, a formação, a qualificação.
E a APAE, como tinha, eu acho que em média de mais de 20 alunos surdos, esses alunos já estavam terminando, e a gente é autorizada, pronto, esse detalhe foi muito importante, a APAE era autorizada a ensinar até o primeiro ano do ensino médio, ou do ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental. Então, esses alunos surdos já iam entrar no último ano, do primeiro ano do ensino fundamental, que era o ano que a APAE estava autorizada a ensinar, né, que era a escola especial, e esses alunos precisavam continuar. E aí, em 2000, foi exatamente isso, esse movimento da ideia foi em 1999. Em 2000, a APAE criou o projeto APAE 2000. Qual era o projeto APAE 2000? Que todos os estudantes surdos que estavam na APAE de Maranguape, eles precisavam ser incluídos no sistema regular de ensino. E a meta seria até 2005, porque era a idade dos alunos e o nível como estava a questão da ascensão acadêmica dentro da instituição. E a gente criou esse projeto, a PAS 2000. Em 2001, a gente já tinha aluno que tinha que vir para a escola regular, que foi a primeira aluna, a Lídia, que era aluna da PAI, e essa aluna veio para a escola regular. Né? Pronto, Virgínia, sobre a primeira aluna, né, que foi a Lídia, e hoje ela é nossa profissional, certo? Profissional da educação especial, e atua no NAP, na Sala de Recursos Multifuncionais, o AEPS, que é o AE para surdo. Nós temos um vídeo, né, cuja a Lídia, ela vai dar um depoimento. Bom, então, a partir dessa Eu sou uma pessoa com surdez. Olá! O meu nome é Lídia. Este é meu sinal dentro da comunidade surda. Eu sou uma pessoa com surdez. Eu trabalho como professora de Libras no atendimento educacional especializado na instituição NAP. Eu quero falar com vocês sobre essa semana. É a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que está acontecendo no município de Maranguape. É uma programação de 21 a 28 de agosto, com várias informações, todas voltadas para a inclusão e para a pessoa com deficiência. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha vivência, de como foi esse processo de ensino na minha vida, como foi que eu fui inclusa em sala de aula. Então, eu fui inserida em sala de aula no ensino fundamental, e nessa época os professores não sabiam se comunicar em língua de sinais, eles só usavam mesmo o oralismo, não tinha pessoas fluentes, não tinha profissionais fluentes, então a dificuldade na comunicação foi muito grande. Os professores não entendiam o sujeito surdo, não sabia, não conhecia. A sociedade em si também não tinha muita informação naquela época. A metodologia que os professores usavam era só de copiar. Então, eu não sabia o significado e ficava até um pouco agitada em sala por conta disso. Não houve ajuda nesse período. Eu fui inserida, porém, ficava ali os professores se comunicando, falando, e eu sem saber de nada. Então, essa barreira da comunicação foi muito grande na minha vida. E minha mãe, percebendo isso, que eu não estava evoluindo, ela foi conversar com o coordenador e o diretor, e eles aconselharam ela a buscar uma ajuda de um profissional fonoaudiólogo. Então, minha mãe foi buscar essa ajuda, e a partir daí eu comecei os atendimentos com o fono. E nesse período de atendimento, encontramos pessoas surdas se comunicando através da língua de sinais. E eu fiquei bastante curiosa. Então, eu comecei a
interagir com essas pessoas e conversar e querendo saber onde foi que eles aprenderam. Minha mãe também ficou bastante curiosa, então ela se interessou onde foi que eles aprenderam. Eles disseram, e aí minha mãe foi buscar essa escola. Era uma escola especial. Então, a partir daí, minha mãe fez a inscrição, a matrícula, e eu comecei a estudar nessa escola. Saí do ensino regular e comecei a estudar nessa escola especial, para crianças especiais. E a professora Alzira, ela fez muita diferença na minha vida, porque foi uma professora maravilhosa, porque ela usou a metodologia adequada para se trabalhar com o surdo, que é a metodologia visual, e a partir daí o conhecimento foi surgindo, eu fui entendendo, e ela foi me incentivando, e eu fui associando o nome à gravura, e eu fui aprendendo o alfabeto, e foi clareando as coisas, apesar do meu atraso, porque eu já estava atrasada. Então, esse período eu tinha 8, 9 anos e fiquei nesse ensino que parecia uma escola bilíngue, que era na APAE. Eu passei mais ou menos 4, 5 anos, se eu não me engano. E eu precisei voltar para o ensino de inclusão, para a escola regular. Mas aí eu não sabia como era, que ia ser, se ia ter o profissional intérprete. Mas aí teve uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, dentro do núcleo de educação especial. Essa pessoa foi a Virgínia, que eu sou eternamente grata a ela. A Virgínia foi um presente na minha vida, porque ela foi maravilhosa, ela foi atrás, ela lutou, ela arregaçou as mangas pelo meu direito, que era o direito de ter um intérprete. Então eu fiquei até um pouco emocionada. Mas voltando, para o processo de inclusão na escola regular. Então o intérprete foi incluso, colocaram o intérprete e a partir daí ele foi fazendo a mediação dos conteúdos, das disciplinas, e eu fui interagindo e fui tendo mais contato com a língua de sinais. Então, eu sempre falo que foi 3 momentos na minha vida que fez com que eu seja o que eu sou hoje. E é muito marcante essa memória. Foi o começo, a falta de comunicação, depois o ensino na APAE, que foi o contato com a língua de sinais, e a verdadeira inclusão, que foi quando o tradutor-intérprete surgiu. Então, eu já finalizei os meus estudos no ensino médio, fiz faculdade, me formei em pedagogia, fiz 2 pós-graduações, hoje eu tenho 2 pós, e hoje eu sou acadêmica na Universidade Federal do Ceará. Faço letras libras, então eu sou muito realizada. Tudo isso eu devo à língua de sinais, que foi ela que me proporcionou a ser quem eu sou hoje. Então eu quero falar para vocês que eu trabalho, tenho minha casa, eu não moro com a minha mãe, não. Eu sou casada, já vai fazer mais ou menos 6 anos. Tenho um filho de 5 anos. Meu filho sabe se comunicar em língua de sinais. Meu filho é coda. E nós nos comunicamos através do bimodalismo. E é isso a minha vida até hoje. Eu quero muito agradecer a todos pela atenção. Obrigada e tchau, tchau. Emocionante ouvir esse depoimento da Lídia, né? Os períodos que foram vividos. Muito. E é importante, esse período foi exatamente em 2001, quando a Secretaria de Educação nos fez o convite, na época na APAE de Maraguape, para implantar
a célula de educação especial, que na época a gente chamava, a lei foi criada como célula, hoje é núcleo, né, de educação especial. E a gente foi convidada, na época já era o professor Arthur, quando secretário de Educação. Eu achei ele bem corajoso, ousado, dinâmico, né? E junto pensamos, planejamos, porque nós já tínhamos uma estrutura jurídica, fundamentação teórica, na LDB, já tinha algo já dentro da estrutura da Secretaria de Educação, já estava definido que existia educação especial. Então, a gente resolveu implantar a célula de educação especial. Em 2002, foi criada a lei, né, que criava a célula, que era a lei, na época era 1682 de 2002, a célula de educação especial. A partir daí, um outro movimento foi constituído dentro da Secretaria de Educação, né? E a PAI de Maranguape foi muito importante nessa parceria junto com a Secretaria de Educação, né? Caminhou juntos, de mãos dadas. Nós tivemos projetos para trabalhar a questão da qualificação e formação dos profissionais da rede, da educação infantil, do ensino fundamental, da EJA. Então, a gente teve essa oportunidade de ter formações, né, de toda a rede. Isso, a PAI tinha os profissionais e a gente fez isso junto com todas as células, né? Foi uma parceria concomitante, né? E, a partir daí, surgiu a ideia, que em 2002 nós tivemos também o primeiro fórum de educação especial. Aí surgiu a ideia de trazer o primeiro fórum, porque a gente almejava no núcleo de atendimento pedagógico especializado no município, porque era uma política do estado do Ceará, que ainda é. E a gente nasceu a ideia de fundamentar a estrutura da célula, implantar o serviço, mas naquela época a concepção era integradora, né? Mas a gente não queria classes especiais, a gente queria que o aluno estivesse na escola. Olha que sentimento e que pensamento à frente do tempo, né? Nós falávamos de uma escola integradora, que, na realidade, a escola integradora era uma classe especial, né? Era uma escola especial, mas nós não queríamos isso. Nós queríamos que as pessoas com deficiência, que os estudantes fossem para a escola, para a sala regular, né? E a Lídia foi o pontapé, né? E aí a gente conseguiu, com muita luta, um intérprete, que foi muito, muito importante. Eu acho que é interessante os intérpretes saberem da história, eles precisam entender como que eles chegaram a Maranguape, né? Qual foi o passo a passo. E, a partir da ousadia que nós tivemos, a gente realizou o primeiro curso, em 2002, não foi para ensinar, para ter profissionais do ensino da Libras, mas para professores, para nós, para a gente saber que existia uma língua e que a gente precisava se apropriar dela e que precisava incentivar que todo aluno que estivesse na classe regular tivesse uma pessoa, um profissional, né, com conhecimento em Libras para fazer a mediação. E aí foi tudo muito junto, né? A Lídia foi a primeira que a gente identificou no censo, foi através dela que a gente trouxe o intérprete de Libras. Naquela época, nós não tínhamos nenhum estado do Ceará, a gente só tinha a Associação dos Surdos em Fortaleza, que trabalhava as formações básicas, né? Mas ainda não era tão estruturada quanto é hoje. Nós não sabíamos muito o que era o intérprete educacional, qual era o papel dele. Ir para a sala de aula também era uma novidade, porque até então, à época, os intérpretes eram muito voltados para a questão mais social, né, de palestras, de outras atividades. Então, a gente nasceu nesse movimento muito intenso e muito forte, né? Então, a partir da Lídia, a gente já tinha o Ramon, que o Ramon ele veio para a PAI, para a escola especial da PAI, depois disse, olha, o Ramon não tem mais nada a ver aqui, ele tem que ir para a escola regular, não tem sentido o Ramon estar na PAI, né? E assim concomitante. Então, a meta que nós foi planejada do projeto APAI 2000 para até 2005 incluir todos os alunos surdos na escola regular. Em 2003, todos os alunos surdos já estavam, os 20 e poucos alunos já estavam na escola do município. E a gente foi, junto com a Secretaria de Educação, trazendo pessoas com mais qualidade. É claro que, na época, a gente não tinha uma qualificação básica, específica, para estar com uma pessoa, com intérprete dentro da sala de aula, mas a gente ousou,
Ao mesmo tempo, ele estava aprendendo, ele também estava fazendo formação e estava oportunizando, Kátia, o aluno também ter o primeiro contato com a sua língua. Então, foi um movimento muito intenso. Então, em 2002, 2003, 2004, a gente implantou a política dessa concepção integradora, mas não era a classe especial, era a ensino mesmo regular. E aí a gente começou a trazer. Terminava o aluno na sala da PAI até o primeiro ano do ensino fundamental, independente se ele tinha deficiência intelectual, qual é a deficiência, ele já vinha para a escola regular. Quando chegou em 2010, aí foi fantástico, o movimento foi outro. Então, é importante dizer que foi de mãos dadas, Conselho Municipal de Educação, a PAI Maranguape, Secretaria de Educação. E eu quero dizer que os técnicos da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, toda a gestão técnica pedagógica chegou junto. Foi um movimento muito intenso dentro da secretaria. E, na época, por ser terapeuta ocupacional, não era professora, mas eu acho que a gente teve um respeito muito grande e mútuo de aprendizado, uma troca de experiências, e para mim foi um dos momentos mais importantes da minha vida, estar no mundo da educação, conhecer a educação do município, conhecer os profissionais e a gente traçar um plano juntos. Então, o programa que nós planejamos para a inclusão do estudante com deficiência nas escolas regulares do município foi um programa feito com muitas mãos, e para todas as escolas. E a dona Graça, lembro que ela fez parte dessa história com a escola, foi uma das escolas que mais avançou, que foi na Escola da Cachoeira, e ela foi uma profissional dessa época, e que fez um processo junto conosco muito intenso, vivo, com muito amor e muita verdade. E aí, 2010 é outra história. Aí eu vou enfatizar aqui, Virgínia, a sua fala, para que a gente possa continuar, que em 2011, eu, enquanto professora da rede regular, fui convidada para estar aqui na PAI Maranguape, e esse processo dos meninos irem para a escola, todos da PAI, começou realmente esse fomento para a educação inclusiva e toda a estrutura que nós temos hoje, certo? Eliana, só um tempo aqui. No primeiro fórum, nós fomentamos dessa parceria com o governo do estado, a implantação do NAP, que a gente chama hoje, Sim, o NAP. Mas o NAP só realmente foi implantado em 2004. Foi onde o governo municipal firmou oficialmente, em 2004, a parceria com o município. E aí o município construiu o prédio, porque era a responsabilidade, e somente em 2007, mais ou menos, é que, de fato, o NAP começou a funcionar. E aí onde já era um prédio construído, já fazia um tempo que ele estava construído, e a gente precisava fazer o NAP funcionar, porque era o primeiro contato de atividades complementares, que a gente tinha, que era urgente para oferecer aos alunos que estavam na escola regular. Então, o NAP foi um instrumento muito importante, e a gente teve, na época, uma professora que já tinha uma tendência para trabalhar, que foi a Cristiane Regia, que foi a primeira professora que foi lá para dentro, só tinha as paredes, e ela teve a coragem de ousar. E eu era muito criteriosa com os técnicos, com a avaliação. Quem passou por essa época, meu Deus, como eu fui muito firme nessas posturas, porque ou a gente acertava fazer a escolha certa do profissional, ou a gente acertava fazer realmente um bom trabalho, de construção de uma política de educação para a pessoa com deficiência, de uma forma firme e fosse permanente, ou a gente não sustentava essa história, mesmo não tendo a mínima noção ainda, na época, da construção da inclusão. E, assim, para falar um pouquinho dessa questão do NAP, da segmentação, do Núcleo de Educação Especial e seus profissionais, a composição, porque, além do NAP, tinha o NAT também, que era na Tabatinga, que era também o núcleo. Que a gente estendeu posteriormente, por conta da demanda. E também a escola estava aberta, que hoje é o nosso secretário. Na época era o Júnior, o diretor da escola. Pronto. Aí, então, para falar um pouquinho dessa história da primeira professora, nós convidamos aqui a Cristiane Regia, que ela vem através de um vídeo fazer sua fala
enquanto professora da Rede Municipal de Maranguape. Olá! Olá, gente. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória como psicopedagoga, né? Aqui no município de Maranguape, mais especificamente no NAP, no núcleo que é o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, onde eu venho desde 2004, por aí, foi em 2004, desenvolvendo esse trabalho, né, na área da psicopedagogia. A psicopedagogia, a priori, foi implantada por conta de um projeto elaborado, né, pela Virgínia Queiroz, a nossa grande amiga, e que, a partir daí, começamos a desenvolver um bom trabalho, né? E, assim, foi muito difícil no início, porque, a priori, só tinha o prédio, só tinha a estrutura, não tínhamos recursos, mas aí fomos batalhando, fomos atrás, fomos para a sala, estudamos direitinho para ver como era que a gente ia fazer, como era que a gente ia começar. E aí abrimos a sala, né, com a cara e a coragem. E na época, a diretora da escola Manuel Rodrigues era a Beth, né, porque o núcleo, o NAP, que é o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, ele se situa lá na escola Manuel Rodrigues. E a então diretora era a Beth, e foi uma pessoa também, peça-chave, que nos ajudou muito. Abriu as portas mesmo da escola, é uma pessoa altamente comprometida, muito inclusiva, é uma diretora assim, nota 10, que nos acolheu assim, perfeitamente, de uma forma maravilhosa. E nos ajudou muito, né? E tinha muitos jogos na época, lá na biblioteca, tinham vários jogos, e aí ela disse, não, vamos ceder esses jogos para vocês abrirem essa sala. E a partir daí ela cedeu vários jogos, que foram, por conta desses jogos, dessa ajuda que ela deu, dessa raiz que ela deu para a gente, que nós conseguimos fazer um bom trabalho também. E aí eu, juntamente com a Virgínia Queiroz e a Beth, né, e várias outras pessoas, como a Norma, que também que era então psicóloga lá da APAI, também tinha a Thelma, que também trabalhava lá, e a gente sempre se reunia e conversava sobre, planejava algumas ações, e era tudo muito, assim, era uma parceria muito boa, né, que nós tivemos, que o NAP teve na época, tanto com a própria escola, né, com a Beth, com uma parceira maravilhosa, como com a PAI, né. E aí nós demos também, a partir daí, né, depois que abrimos as salas, começamos a atender os alunos, atender as escolas, orientar os professores, começamos a dar formações maravilhosas, né, e a Thelma participava dessas formações com a gente, a Norma, que era psicóloga também, mas que era uma pessoa também muito inclusiva, né? Muito voltada para a inclusão. E a própria Virgínia Queiroz, sempre administrando, sempre à frente. E com base nisso, conseguimos, eu acho, é uma das coisas que eu olho assim, quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho de falar que foi um bom trabalho, que gerou bons frutos maravilhosos, que ainda hoje a gente se beneficia deles, né? E é isso. Falando de uma forma mais breve, e aí eu agradeço por essa oportunidade a todos e espero ter contribuído de alguma forma, né? E que venham outros e outros psicopedagogos que possam somar, né? A essa experiência, muitos trabalhos maravilhosos. Eu tenho certeza que daqui para frente eu acho que é só crescimento. Pois fiquem com Deus e muito obrigada pela oportunidade.
passo a fala para a querida Cirone Freire, nossa subsecretária, secretária adjunta, né? Que irá fazer um recorte do contextos legais, tirando como base a Resolução 013 de 2018, que trata da educação especial. Olá, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui minhas colegas da mesa dessa roda de conversa, cumprimentar todos que se encontram aqui no estúdio, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do município, Ramon, minhas colegas de trabalho que estão aqui também no estúdio da Secretaria de Educação. Enfim, eu quero agradecer o convite para fazer parte desse momento, dessa roda de conversa. Eu penso que quando a gente traz esse tema que diz estrutura organizacional da educação especial no município de Maranguape, a gente não pode dissociar da estrutura do contexto nacional. Eu não percebo discutir o município de Maranguape se a gente não colocá-lo no link das políticas nacionais. E eu acho que isso é um desafio que a gente tem que começar a trabalhar dentro das nossas escolas, dentro das nossas repartições, dentro dos nossos movimentos sociais. Então, as pessoas que já nos antecederam aqui, colocando das vivências e das experiências locais, trazem depoimentos riquíssimos de como esse contexto dessa política da educação especial, principalmente, né, numa perspectiva inclusiva, vem crescendo dentro de Maranguape. A gente sabe que ela nasceu e ela se fortaleceu numa visão governamental, mas com um impulso muito grande dos movimentos sociais, né? E aqui a gente não pode deixar de reconhecer a APAE como uma instituição, uma entidade que mobilizou muito essa política, né? E daí a gente sabe que dentro dessa estrutura organizacional do município, nós temos outros movimentos, né? Nós temos o próprio Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nós temos a Associação dos Surdos, temos outros movimentos que talvez eu desconheça, e isso é muito bom para que a gente possa qualificar cada vez mais essa política, lembrando que temos muitas conquistas, mas também ainda temos muitos desafios. Então, o Plano Nacional de Educação, por exemplo, né, que é uma lei de 2014, que é oriundo, é uma deliberação de uma Conferência Nacional de Educação, ele tem uma meta, a meta 4, ela é toda destinada para a educação, para a política da educação inclusiva. O nosso plano municipal também, né, que faz uma referência ao plano nacional, em quase todas as metas menciona algo sobre a educação especial. E a meta 5 do nosso plano municipal, ela é toda destinada à educação especial. E essa construção, ela foi através de muitos debates, né, de muitas discussões riquíssimas. Eu acho que isso é o que engrandece a política, principalmente do conhecimento. Eu acho que um dos maiores desafios que nós precisamos trabalhar, puxando agora a questão para o nosso município de Maranguape, que eu compreendo que tem avançado muito dentro dessa perspectiva da política da educação especial, é a gente conscientizar, sensibilizar, principalmente a todos os profissionais da educação, da importância de ter conhecimento do que esses marcos regulatórios apontam. Nós temos uma resolução específica dentro do nosso município, que ela precisa ser melhor entendida por todos os profissionais da educação. Ela precisa ser entendida pelas famílias. Então, para mim, na minha compreensão, esse é um detalhe que a gente precisa buscar. É um desafio que eu acho que
Não sei se é por conta da complexidade que é o entendimento da educação especial. Às vezes a gente ainda percebe algum profissional, com todo o respeito que eu tenho aos professores, mas a gente ainda tem algum professor que é um pouco resistente. Então, eu acho que isso nos remete a muitas reflexões, enquanto Secretaria de Educação, enquanto movimentos, né? Que a gente precisa intensificar mais essa prática do estudo, dos marcos regulatórios, que eu entendo que a gente não precisa nem criar mais tantas resoluções, tantas legislações, porque quando a gente fala dos marcos regulatórios, a gente inclui aí a lei nacional, as leis municipais, as resoluções que são nacionais, estaduais e municipais, os decretos, né, as portarias. O que a gente precisa agora é entender o que está posto lá e efetivar. Então, dentro da Secretaria de Educação, a gente tem o núcleo que a Virgínia já colocou aqui, junto com a Eliana, como foi que ele nasceu. E a cada gestão a gente percebe que os trabalhos vão sendo aprimorados. Nós temos a felicidade de termos dentro desse núcleo pessoas que, além de serem qualificadas tecnicamente, né, através das suas formações acadêmicas, nós temos aqui a Eliana e a Kátia, que faz parte. Temos as duas meninas que estão aqui no estúdio, 2 ou 3, temos as 3 que estão aqui no estúdio. Então, além do conhecimento que é necessário para estar nessa função, tem algo de extrema importância, que é o compromisso com a causa, que é o amor pelo outro, né? A gente precisa ter o entendimento que, quando a gente fala do amor, a gente fala de uma forma universal. Mas existe alguns contextos que a gente precisa se dedicar ainda mais, né? Então, nós temos uma resolução municipal que trabalha as políticas para serem normatizadas dentro do nosso município, dentro das nossas escolas. Acho que precisamos intensificar ainda mais o nosso conhecimento e a nossa efetivação dentro do que diz essa resolução, que é a resolução, eu até coloquei ela aqui, que é a resolução 013, ela já 013 de 2018. A primeira resolução que o Conselho criou, trabalhando a política da educação especial, foi em 2008. Aí a gente aprimorou em 2012. Depois aprimoramos em 2018. Porque quando a gente trata de educação, a gente precisa compreender que existe uma dinâmica muito grande dentro dos contextos das legislações e do próprio atendimento, né, dessa política que é básica, que é essencial para a vida de todo ser humano, que é a educação. Agora, nesse momento, por exemplo, que a gente vivencia um contexto delicado, né, da Covid, a gente precisa rever tantas questões que não pôde ter sido atendida nesse momento com o público da educação especial. E assim, tem algo que me preocupa um pouco, porque a gente sabe que os nossos alunos, eles estão dentro das nossas escolas, numa visão de política inclusiva no ensino regular. Mas existem alguns contextos, existem alguns casos que merecem mais atenção. E alguns deles não puderam ter um acompanhamento mais necessário e mais qualificado nesse momento da Covid. Então, esse diagnóstico que está sendo feito agora, através das avaliações do MASPAIC, há de ter identificado muitas questões que possam vir para a gente trabalhar a nossa política de planejamento e melhorar cada vez mais essa política de inclusão. No momento, a priori, era isso que a gente está colocando, e qualquer coisa a gente vai colaborando aqui com a nossa roda de conversa.
textos legais, é falar da história e da evolução, das conquistas mesmo das famílias, das entidades como a PAI, né? E, para contribuir com este momento, a gente vai chamar a professora Desirê, por meio de um vídeo, né, que ela irá dar seu depoimento. Enquanto a Desirê ela não entra, agradecer aqui a presença, né, de todos que estão aqui, dos intérpretes, das nossas profissionais da educação especial, que a Kátia ela vai fazer essa apresentação mais à frente, certo? E dizer que esse é um momento único, né, que é a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Olá, eu sou a professora Desirê Dantas. Vou me autodescrever. Sou mulher da pele clara, estou usando óculos de grau, cabelos presos, usando uma blusa na cor lilás. Por trás de mim tem uma parede escura e uma lâmpada acesa, pois estou gravando à noite. Minha experiência com a educação especial se inicia no ano de 2000, na APA de Maranguape, onde trabalhei durante 8 anos. Em salas especiais. Lá nós tínhamos um projeto, que era o projeto Educação Precoce, que eram bebês de 0 a 3 anos com deficiência, onde trabalhávamos especificamente com a estimulação desses bebês. No ano de 2008, passei no concurso e fui lotada no Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, o NAP, e hoje estou lotada em sala de recursos, realizando o trabalho da educação especial, que é o atendimento educacional especializado. O tema da Semana Municipal, que traz a luta pela inclusão, é de todos, é de suma importância. E o tema da Nacional, que é o tempo de transformar conhecimento em ação. Não adianta mais hoje ficarmos pensando que não há inclusão. Há sim inclusão. A inclusão existe por direito, né? As leis estão garantindo, a Constituição garante, a Declaração dos Direitos Humanos garante a inclusão. Então, essa semana, estive ouvindo uma alta defensora que ela falou, na sua fala, ela disse: não se celebra a deficiência, se mobiliza ações para mudar a vida da pessoa com deficiência. Então, hoje, um dos grandes desafios encontrados dentro do processo de inclusão ainda é o preconceito. E os avanços dentro do nosso município são muitos. Maranguape tem avançado muito no processo de inclusão. É preciso enxergar a pessoa com deficiência com bons olhos. É preciso avançar. Maranguape já avançou em termos de políticas públicas. Hoje nós temos a PAI Maranguape, nós temos o CONDEF, nós temos o Núcleo de Educação Especial dentro da Secretaria de Educação, nós temos as salas de recursos realizando os serviços da educação especial. Então, chega de retrocessos, é preciso respeito às diferenças. É importante nos colocarmos no lugar do outro e ver as possibilidades e o grande avanço que a inclusão pode dar e acontecer. A todos a nossa gratidão. Participem da semana. Vejam com bons olhos que a pessoa com deficiência, sim, é capaz. Basta darmos a ela possibilidades de aprender. Um forte abraço e tudo de bom. Parte dessa construção, e queríamos todos aqui lhe desejar um feliz aniversário, que Deus realize muitas coisas maravilhosas em sua vida, e dizer que esse evento ele é em combinância com o CONDEF, né? Agradecer aqui o presidente Ramon, a Prefeitura Municipal de Maranguape, em nome do nosso prefeito Átila Câmara e da nossa Secretaria de Educação,
Câmara Municipal, APAI Maranguape, todos juntos por uma educação inclusiva. E para dar continuidade ao nosso evento, iremos trazer a professora Graça Timbó, que vai falar um pouco sobre a cultura inclusiva no nosso município, em especial no distrito de Cachoeira. É com a senhora, dona Graça. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou mulher, tenho 71 anos, estou usando uma blusa vermelha, uso óculos de graus, cabelos grisalhos, mais para brancos, e estou usando um batom vermelho, combinando com a blusa, e uns brincos, para melhor me apresentar para vocês. Quero saudar inicialmente a Rose, pelo empenho de, mais uma vez, estar levando adiante essa semana que nos é tão cara no nosso município de Maranguape, ao Ramon, que tem se feito presente em todos os momentos, saudar a nossa mediadora, Liana, falar também da importância dos nossos intérpretes e agradecer a Marisa, a Nayane e o Santiago, categoria tão importante que está cada vez mais presente, mostrando o quanto está sendo valorizada, né, a participação das pessoas que fazem outras leituras. Vou procurar falar mais rápida, mais lentamente, exatamente para que os nossos intérpretes possam acompanhar. Saudar a mesa, Virgínia, professora Cirone e a Kátia, dizer que estou participando da mesa, estou sem máscaras porque estou à distância. Estamos vivendo mais uma semana que é, como eu já falei, tão cara na nossa caminhada no município de Maranguape. Ouvi a fala da Virgínia Queiroz, foi assim, rever toda essa história do município de Maranguape, que é um município que tem uma trajetória brilhante e que, como a Cirone falou, temos ainda muito a avançar. Reconhecemos a nossa caminhada, mas sabemos que muito ainda tem que ser feito. Quando foi a fala da Lídia, me trouxe a mesma experiência, a mesma angústia que eu vivi na escola de Cachoeira, quando nos deparamos com 4 crianças surdas, sem saber como lidar com aquela realidade. Mas, como diz o tema desse ano, o tema da APAI Nacional, é tempo de transformar conhecimento em ação. Não tínhamos o conhecimento, mas tínhamos a ação. Então, procuramos buscar somar forças para poder dar um retorno para aquelas crianças e para aquelas famílias que chegaram na nossa escola e que nós não tínhamos como atender à demanda e que nos angustiava muito. Mas vamos voltar à semana. Cada semana dessa, eu sei que ela é preparada com muito amor, porque participei com muita honra, com muita alegria, do planejamento de todas as semanas enquanto estive no município de Maranguape. O tema deste ano, ele nos diz o seguinte: a luta pela inclusão é de todos. É tempo de efetivar o Plano Decenal de Políticas Públicas para as pessoas com deficiência. Quando fala que a luta é de todos, realmente está sendo feito um trabalho onde todos estão sendo chamados. Nós vimos a participação de várias pessoas, inclusive que não estão diretamente ligadas à tarefa de educar, mas também de formar, de estar junto, de apoiar. Muito importante o que aconteceu, aquela live sobre a espiritualidade para as pessoas com deficiência. Achei muito válida essa abordagem
e o quanto aquelas pessoas puderam ter um momento diferente, falando de assuntos que com certeza irão ser muito mais disseminados, muito mais avaliados a partir daquela participação com tanto sentimento como aconteceu. Quero parabenizar. E neste ano em que a APAI completa 25 anos, é impossível não falar da importância da APAI nesta caminhada. Exatamente, a APAI é um espaço de defesa para as pessoas com deficiência e é um espaço que não se fechou em si. Cada vez mais buscou parcerias, cada vez mais esteve junto, cada vez mais teve esta consciência de que, somando esforços, se vai muito mais longe. Então, voltando agora para Cachoeira, quando nos vimos exatamente sem saber como agir, tivemos que buscar ajudas, e foi na APAI, foi na Secretaria de Educação, onde nós começamos a nos tornar inclusivos, aprendendo na caminhada. Assim como uma família recebe uma criança com deficiência e tem que aprender a lidar com ela, assim nós fizemos na Cachoeira. E foi um trabalho conjunto, não foi só o professor da sala, não foi só a direção da escola. Nós tivemos que nos unir, primeiramente, às famílias, porque a família é uma grande força. Nós sabemos que a família é o espaço social que vai determinar o futuro daquelas pessoas, porque se na família não for trabalhada a sua autonomia, não for trabalhado o seu direito, aquela pessoa não vai conseguir exercer a sua cidadania plena, não vai conseguir desenvolver todo o seu potencial. Então, esse direito à formação é um direito de todas as pessoas com deficiência, mas ele começa a ser trabalhado, começa a ser assegurado a partir do momento em que a família aceita. A Desirê falou em preconceitos. Infelizmente, ainda existem muitos preconceitos. Imagine há 15 anos atrás. Mas assumir que as pessoas precisam de ajuda e que existem pessoas dispostas a ajudar faz toda a diferença. Quando nós começamos com a nossa sala de recursos, nós tivemos, por parte de algumas pessoas, aquela rejeição por dizer que a pessoa não precisava, que o filho não tinha deficiência, mas tivemos uma parceria muito forte, e foi de uma mãe que criava uma criança que nem era dela, mas que, ao conhecer a importância do trabalho da sala de recursos, se tornou a nossa garota propaganda. Em todas as reuniões de pais, ela ia e falava dos avanços do filho dela, dos avanços, do que ele estava conseguindo, como ele estava mudado, o quanto ele estava aprendendo, o quanto ele estava mudando a sua forma de ser. Porque esta criança tinha sido abandonada, tinha sido assumida por essa família, então ela tinha, além das limitações, tinha também uma história de rejeição. E hoje ele é um profissional, está trabalhando. Quando hoje eu ouvi exatamente falar sobre a importância, né, da colocação dessas pessoas no mercado de trabalho, me veio toda a lembrança daquelas crianças que chegaram. Vou falar o nome porque ele é conhecido de todos que estão aqui. Virgínia conhece muito o Miqueias, hoje trabalha numa das empresas de Maranguape. Era um dos nossos 4 surdos. Então, todos estão hoje colocados, assumindo as suas funções como dono de casa, como pai de família, como trabalhadores, e isso é consequência dessa inclusão, é consequência do valor que a escola, somada à família, conseguiu fazer com que eles percebessem. Mas, como eu disse, nós buscamos essa ajuda nas instituições que estavam aptas a nos ajudar.
A escola se tornou inclusiva, como a família tem que se tornar inclusiva. A interlocução entre as salas de recursos e as famílias fazem toda a diferença nesse processo. Hoje, mesmo no período de pandemia, a nossa sala de recursos, ela manda para as famílias uma sacola das habilidades, onde, no momento de atendimento, muitas vezes a mãe pega aquela sacola e vem, fica junto do filho, acompanhando o atendimento que é feito. E isso, além de fortalecer o conhecimento, cria um elo, um relacionamento saudável, uma história de valorização daquele filho que está passando por aquele avanço e que só acontece porque existe a parceria entre a escola e a família. A nossa escola tem a disciplina de Libras desde a educação infantil até o 9º ano. Isso faz parte do nosso PPP há mais de 5 anos. Então, é também uma forma de valorizar em toda a comunidade escolar a língua oficial, a língua brasileira de sinais. E temos, assim, alguns exemplos de pessoas que são crianças que se destacam e que têm pela linguagem, pela língua brasileira de sinais, uma grande afeição, chegando a dizer que vão levar para a sua vida profissional esse conhecimento. Então, nós temos atualmente 3 intérpretes, temos o professor Haroldo, que é exatamente o nosso instrutor, e na nossa sala de recursos, a Alessandra, que ela atende, além da Cachoeira, atende as 2 escolas de Juvaia, Manuel Domingos e a escola Leonor de Castro, atende crianças da Menina de Jesus, da escola Antônio Januário e da escola Álvaro Câmara de Boa Vista dos Valentins. Todo esse nosso percurso, como eu disse, teve uma razão de ser, que eu posso dizer vitorioso, porque não é uma história isolada. A escola trabalha unida. É uma escola que eu posso dizer que realmente trabalha a inclusão desde a pessoa que trabalha na merenda, que trabalha distribuindo a refeição das crianças, até o porteiro, porque é trabalhado realmente nesse sentido, de valorizar a pessoa para que ela se sinta no espaço acolhedor, indiferente de qualquer que seja a sua deficiência ou qualquer que seja a sua situação. Então, o nosso tema do dia D foi inclusão é o seu lema. Então, eu achei muito pertinente. Não tive nada com essa escolha, mas vibrei quando eu vi o tema do dia D, inclusão é o seu lema, porque realmente é o lema da Escola José de Moura, inclusão. E me dá uma satisfação muito grande saber que, mesmo eu estando distante da escola, desde não presente na escola, distante não presente fisicamente na escola há bastante tempo, a história continua, uma história de inclusão. O tema mesmo da semana, independente do dia D, foi conviver é acolher as diferenças. E essas diferenças não são só as diferenças que tornam as pessoas ditas com deficiência, e sim qualquer que seja a diferença, porque todos nós somos diferentes. Todos nós temos as nossas características próprias que nos diferem das demais pessoas. E qualquer que seja a nossa diferença, nós estamos na escola, nós estamos na vida para acolher essas pessoas, para ver o que nos une, o que nos identifica, o que nos faz realmente parceiros nesta caminhada. Então, só me resta parabenizar a iniciativa de cada vez mais essa semana se tornar uma semana que inclui mais pessoas e se estende para mais grupos, para mais
parceiros, parabenizar a Secretaria de Educação, a APAI, a Prefeitura Municipal de Maranguape, o CONDEF, e todos que se envolvem, CDL, todos que se envolvem na realização dessa campanha e que conseguem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Agradecer pelo momento, dizer da felicidade de estar participando e estamos juntos. Vamos adiante, porque nós temos uma missão, que é exatamente nos tornar mais humanos e fazer com que as nossas escolas e a nossa educação e o nosso mundo seja um mundo onde as diferenças deixem de existir e sejam respeitadas todas as pessoas como pessoas que somos. Obrigada. Dona Graça, foi um prazer ouvi-la mais uma vez. Sempre é uma riqueza, né, de fala. E, observando a fala da senhora, quando a senhora coloca escola, família, né, e atendimentos, são pilar para que a educação ela avance de forma legítima e inclusiva. Então, se não houver esse apoio, né, essa junção desses elementos, desfalca o outro, né? Mas todos unidos, todos nós somos mais fortes. E para dar continuidade, eu quero agradecer a dona Graça. Se ela quiser sair da sala, ela pode, mas também, se quiser ficar, pode ficar à vontade, viu, dona Graça? Para sair da sala ou permanecer, tá bom? Estamos dando continuidade aqui no YouTube, o YouTube da Prefeitura, né, que está passando, do CONDEF e da APAI Maranguape. Para continuar a nossa roda de conversa, convidamos a nossa professora Kátia Maciel para falar da nossa modalidade de educação especial, sua estrutura e organização. Boa tarde a todos. Vou fazer minha descrição. Eu sou alta, morena, cabelos pretos, gordinha, mãe recente. Eu gostaria de saudar todos que estão aqui. É uma alegria muito grande, né, no momento dessa semana, estar aqui ao lado da professora Cirone, da Virgínia, compondo essa mesa com a dona Graça lá à distância. Gostaria de saudar todos que estão aqui presentes, os intérpretes, aos nossos colegas da Secretaria de Educação, do Núcleo de Educação Especial, ao presidente do CONDEF, Ramon. Nós temos aqui uma professora também, que eu gostaria de destacar, ela representa o professor de sala de aula comum, só não sei aqui seu nome, mas é lá da Escola Paulo Campos Teles, no Coité. Então, seja bem-vinda, muito bom. Quando você chegou, eu estava ali e fiquei ouvindo que eu vim para conhecer mais. Ela não quis ficar só online, ela veio até aqui, não, onde a gente está, né? O retorno é alto, eu fico escutando minha voz bem alta. Bom, eu gostaria de iniciar, primeiro, fazendo uma lembrança, né, aqui, que eu creio que talvez deva alguém falar ainda, não sei se a Helena vai comentar. O Núcleo de Educação Especial, ele, no início do ano, ele foi composto com a gerência da professora Eveline Nunes, que, infelizmente, não está mais conosco, né? Em virtude da Covid, Deus decidiu levá-la. Então, com muita honra e respeito a ela, né, a gente assume a educação especial. No momento, estou como gerente, mas afastada pela licença maternidade. E aí eu vou começar a falar um pouquinho da organização do nosso núcleo atualmente, né? À frente está a Eliana, que está mediando essa nossa mesa, como gerente interino. A gente conta também com a participação da professora Idelma Saraiva, no núcleo, a professora Isabel Cristina e a Iraneuda Fernandes, né, que estão aqui. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais perto. Então, hoje, o núcleo conta com esses profissionais, com essas profissionais. Tá?
Nós temos, atualmente, 11 salas de recurso multifuncional, que atende à demanda dos alunos com deficiências em Maranguape. Essas salas de recurso, são poucas as que estão centradas em somente uma escola. A maioria delas atende a uma territorialização, como, por exemplo, a sala de recurso da Maria Eugênia atende diversos distritos da cidade. Mas temos também a sala de recurso Capistão de Abreu, que atende exclusivamente à demanda do Capistão de Abreu, que também não deixa de ser pequena em relação à outra, né? Para essas salas de recurso, nós contamos com 19 professores de atendimento educacional especializado. Integrando a educação especial, nós temos os psicopedagogos, mas deixando claro que é um atendimento complementar, né? Temos 12 psicopedagogos e temos 3 professores de AEPS, que atende a pessoa surda, atendimento educacional especializado para pessoas surdas no NAP. Esse atendimento ele desenvolve o AE de Libras, em Libras e currículo. No NAP, nós temos um psicólogo, temos 4 psicopedagogos, temos 2 profissionais de AE, temos um professor de educação física para desporto, temos um assistente social, e a gente também, em escolas que possuem alunos surdos, temos 6 professores do ensino de Libras. Certo? Essa organização, para ser bem curta, porque a nossa fala hoje foi muito mais um resgate histórico, do contexto da educação especial na perspectiva inclusiva de Maranguape, retomando aqui a fala da Virgínia, e a literatura mostra isso também, se a gente for estudar a história da educação especial no Brasil, o que nós tivemos para aquela época era aquilo que foi ofertado. Então, algumas literaturas dizem que não é o fato de que, porque era uma instituição especial, era segregado. Não, porque o próprio contexto histórico permitiu que as coisas acontecessem daquela forma. Hoje a gente vê um processo de construção de uma cultura inclusiva muito mais fortificada do que antes. Embora a gente compreenda os desafios que, inclusive, que a Cirone nos colocou aqui. A gente ainda tem barreiras atitudinais, bem visíveis e outras veladas no contexto escolar. Mas são passíveis de alteração, são passíveis de mudança. E nesse contexto de mudança, a gente tem, dentro da organização do Núcleo de Educação Especial, um estudo realizado desde janeiro dessa resolução número 13, que é a última legislação que nós temos. Nós estudamos linha por linha, confrontamos com legislação estadual e federal, para entender como que acontece a efetivação da inclusão em Maranguape. E para essa quebra de barreiras, uma das ações do Núcleo de Educação Especial está centrada na formação. Nós contamos hoje com formação aos professores que atendem os alunos com deficiência, tanto intérpretes, quanto professores de AE, quanto os profissionais que atendem a demanda do NAP, com formação online, nesse contexto que a gente está. Eles recebem formação mensal, não é isso? Por meio de plataformas digitais, que a gente tem o Meet e tem o Google Class, A gente tem uma sala de aula virtual em que esses professores estão se aperfeiçoando com a formação que o núcleo tem ofertado. E a gente tem como desafio, que trouxe também a professora Cirone, a formação para o professor de sala de aula comum. Esse é um desafio que, dentro desse contexto remoto e já híbrido, um desafio sobre como que a gente vai acolher esse aluno
como desenvolver as práticas pedagógicas mais inclusivas, e o núcleo está para colaborar com a formação desses profissionais. A gente espera que, em breve, essas formações aconteçam efetivamente, e eu creio que encerro minha fala dizendo que a intenção do núcleo é atuar para o aluno com deficiência. Né? Nesse atuar para esse aluno, a gente tem toda essa ramificação que está ao entorno dele. Como a dona Graça disse, a questão da conscientização das famílias. Então, a gente tem as interlocuções com as famílias, a gente vai desenvolver mais ainda as formações, né, que é a interlocução com os professores, incluindo o núcleo gestor. E um destaque também que eu gostaria de dizer que, nesse período, até então, um diferencial para o núcleo também tem sido o diálogo frequente com os técnicos da secretaria. Né? Recentemente, também receberam formação do núcleo em relação ao processo de inclusão dos alunos, né? Que também são os assessores que estão na escola contribuindo nesse processo, né? Já que o aluno com deficiência ele é da escola. Não é? Então, eu acredito que a nossa colaboração, né, diante desse desafio, desse contexto real, ou remoto ou híbrido, para a inclusão, está na formação dos professores. E, em relação aos nossos professores de salas de recurso, um outro foco também para essa formação é no uso de tecnologias assistivas. Né? A gente precisa também desenvolver outras metodologias para atender esse aluno. Né? Porque, até então, presencial, né, com o retorno, nem todas as famílias vão optar por isso, a gente sabe que elas têm o direito de escolha. Né? Então, como é que vai ficar com o atendimento online? Então, nós precisamos adquirir conhecimento sobre o uso de tecnologias assistivas para atender esse aluno. É uma demanda que nós temos como desafio para a formação dos nossos professores. No mais, nos colocamos à disposição. Fala mais alto. Nos colocamos para mim, eu estou falando bem alto. Nos colocamos à disposição para qualquer pergunta. Eu também não sei a interação com o público, como está, ou alguém da mesa queira falar. A gente se coloca à disposição e agradeço a oportunidade de estar participando da semana. E agradecer, né, essa rica fala que a nossa gerente, Kátia Maciel, colocou, né, e falar que fazer o processo de inclusão é uma luta constante de todos que fazem a escola, todos que fazem, né, a educação, que são os técnicos da Secretaria de Educação, essa parceria do diálogo, sempre buscando essa qualificação do profissional que está atendendo os alunos, tanto no contexto de sala comum, como no contexto do atendimento educacional especializado. Passa a fala para nossa gerente Kátia, para ela passar uma notinha aqui para vocês. Perdão, uma informação muito importante eu esqueci de dizer, desculpa. No ano passado, o MEC liberou alguns recursos para algumas escolas. O nosso município foi contemplado com 3 escolas. Né? Essas escolas elas já tinham salas de recurso, e esses recursos já foram, creio que já está em fase de aquisição. O MEC liberou para algumas escolas o valor, não me lembro se foi 32 mil e outras 20 mil. Isso foi em âmbito nacional. Nossa cidade foi contemplada no ano passado com 3 escolas, e esse ano mais 6 escolas, né, serão beneficiadas. Foram contempladas e está em processo de enviar ao MEC a demanda real para a aquisição desses recursos. Essa é uma conquista, né, que esse dinheiro já estava empancado há muito tempo e foi liberado, e é uma conquista para a nossa cidade.
Para o uso correto desses recursos, que caiu direto para a escola, o núcleo tem contribuído numa investigação sobre a demanda de alunos com deficiência. Então, quem é público-alvo da educação especial, onde estão centrados, qual a maior necessidade, a escola A, a escola B, a escola C, a D, para que o aluno seja atendido, né? E a gente precisa também ver a organização da territorialização. Como eu citei, Itapebussu é a que mais a gente menciona, porque são muitas escolas que ela atende. Então, a gente está em vistas, né, de abertura de, não posso dizer, vai ser escola X, porque essa investigação está sendo feita por meio do núcleo e Secretaria de Educação sobre a real necessidade, onde se centram a maior quantidade de alunos, né, para que sejam abertas novas salas de recursos. Eu creio que até o ano que vem a gente tem muita alegria com a abertura de salas de recursos, né? A proposta é que em 2022 a gente inicie com essas novas salas, né? E assim, finalizamos a fala, né, dessa roda de conversa maravilhosa. Mas antes de encerrarmos, nós teremos 2 vídeos, certo? E uma mensagem final. Gostaria de agradecer novamente a todos os colaboradores, a Casa Paiana, por nos receber tão bem durante toda essa semana, né? Agradecer à equipe de transmissão empenhada a promover esse evento, a todos que estão aí, né, no YouTube, nos acompanhando, gratidão às salas de recursos, aos profissionais, as famílias, todos que estão aqui para fazer esse momento, um momento histórico. E agora vamos colocar o vídeo do professor, né, que é o coordenador, César Neto, aliás, desculpe. Bom dia, meu povo querido. Sou César Neto, coordenador pedagógico da Escola Municipal José de Moura, no distrito de Cachoeira. Venho falar um pouco do trabalho da educação inclusiva em nossa instituição de ensino. Contamos com a sala do AEE, Atendimento Educacional Especializado, onde ofertamos esse atendimento para trabalhar cada vez mais a habilidade das nossas crianças, que são o público de tal sala, tá certo? Trabalhamos atendendo de forma online nesse período da pandemia, onde cada criança é realizada a chamada de vídeo e ali direcionada a atividades onde trabalhamos as habilidades necessárias. Ressaltamos também que a família tem uma grande parceria juntamente com a Secretaria de Educação para o desenvolvimento pleno e progressivo desse trabalho. Contamos com as famílias, principalmente nesse período remoto, onde é feito o direcionamento, o acompanhamento. Criamos diversas estratégias como a sacola das habilidades para fomentar ainda mais o aprendizado e dinamizar as aulas que se tem nesse período remoto de forma online. A professora da turma, a tia Alessandra Freire, ela direciona com carinho as atividades, onde os pais também a acompanham e também é feita a chamada de vídeo para que ela possa ver como está sendo desenvolvido e instruir tanto as crianças quanto famílias, buscando também avaliar, acompanhar cada um, tendo os momentos com as famílias para ver o que eles conseguiram consolidar, o que eles necessitam desenvolver e assim aprimorar o dia a dia, o trabalho pedagógico dela na sala. Por muito tempo, a nossa escola trabalha com a prática inclusiva e a cada ano que se passa, vamos aperfeiçoando essa temática, estratégias, atividades relacionadas a tal questão. Contamos com a aula de Libras do infantil aos anos sinais em todas as salas, oportunizando conhecimento e ampliando cada vez mais a linguagem de nossos estudantes para se relacionar na comunidade, no distrito, no município, enfim, em qualquer lugar que eles forem sentirem a necessidade de tal comunicação. Este ano contamos com a atividade diferenciada para o AEE, a Oficina de Libras em Família, onde aprimoramos cada vez mais o conhecimento de nossos estudantes surdos e aí trazemos a família também para este mundo tão lindo que é o da inclusão, fortalecendo o conhecimento e favorecendo o aprendizado da linguagem de sinais. Sentimos-nos honrados em trabalhar a inclusão em toda a escola. Essa semana estamos trabalhando de forma enfática para valorizar cada vez mais a causa, fortalecer ideias e ideais. Agradecemos à gestão municipal,
Agradecemos à Secretaria de Educação e o Núcleo de Educação Especial por fomentar cada vez mais esta semana maravilhosa que já vem acontecendo em Maranguape há muito tempo. Agradecemos todos os profissionais do AE, em especial os profissionais do AE de nossa escola e os professores, que também estão desenvolvendo atividades de cunho inclusivo para os nossos estudantes, fazendo com que eles possam refletir que inclusão é um ato de amor. E para dar continuidade, né, a mais um segmento de vídeo, convidamos a coordenadora do NAP, Daniele Rodrigues, para dar sua colaboração e falar um pouquinho, né, do processo de educação especial no contexto da educação inclusiva. Olá, eu me chamo Daniele Rodrigues dos Santos. Hoje sou professora há 25 anos no município de Maranguape. Hoje estou na coordenação do NAP e a minha trajetória na inclusão foi no trabalho com a PAI Maranguape, onde desenvolvi um trabalho no atendimento educacional especializado na instituição. Foi um momento muito prazeroso, um momento que aprendi muito com aquela instituição. Para mim foi como um laboratório, onde eu tive um aprendizado bastante produtivo e acredito no trabalho da inclusão. E hoje estou na coordenação do NAP Maranguape, que fica localizado na Escola Manuel Rodrigues, e tenho o prazer de desenvolver esse trabalho na instituição e fico feliz no trabalho da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, agradeço muito a Deus a oportunidade de estar junto nessa luta pelas pessoas com deficiência. E nós chegamos realmente ao nosso momento final, certo? E para dar continuidade, nós trouxemos um vídeo que trata dessa história toda que nós estamos falando aqui, de uma mulher guerreira, que nos ensinou muito sobre, né, o que é essa educação inclusiva, e que no início esteve com a gente, o pouquinho que ela deixou, uma pequena palavra que ela disse, nos ensinou bastante, e a gente vai dar continuidade a esse legado, que é a Eveline Nunes, nossa saudosa e eterna gerente do Núcleo de Educação Especial. Olá. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Essas são palavras sábias, acho que são as palavras mais otimistas, mais de fé, esperança que eu já vi na minha vida. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã.
se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer. Como é bom ter amigos, né? Como é bonita a amizade. Amigo não tem dia, não tem hora. Amigo é sempre agora. Amigo não tem jeito. Faz morada dentro do peito, pela vida fora. Por um amigo se põe a mão no fogo, sem receio de nenhuma dor. Pois amigos são parceiros de um jogo onde não há perdedor. Amigo é feito agulha no palheiro, é meio a meio e os dois inteiros. Amigo é sincero e dá de 10-0 na força do poder e do dinheiro. Amigo é aquele que nos representa em qualquer lugar, a gente estando ou não estando lá. Aliás, é como se a gente estivesse lá, na figura do amigo. E é por isso que se diz que é difícil ter amigo, pois ser amigo não é fácil não. E é por isso que se diz que lealdade não tem preço e que a amizade é o avesso da solidão. Num mundo tão doente e de amores tão distantes, amigo é uma espécie de transplante de coração. Amigo é feito um pai que se adota feito um filho, é um Espírito Santo, um anjo guardião. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Olha o sol nascendo. Viva o sol. Viva o amor. Viva o mar. Viva vocês aí. Viva a gente aqui. Viva o Tondé. Viva a água. Viva o Brasil. Obrigado a todos. Até sempre. Fique com Deus. Muito obrigado.
Quanta emoção, não tem como nos emocionar com a vida, né? Com o que nós possamos deixar nesta vida passageira, é o nosso melhor. E enquanto educação inclusiva, com certeza a Eveline Nunes deixou o seu melhor. Mas muitas pessoas também passaram pelo Núcleo de Educação Especial e deixaram o seu melhor. Em nome destas pessoas, eu queria agradecer, né, em nome da Secretaria de Educação, em nome do nosso secretário de Educação, Júnior Soares, Cirone Freire, enquanto nossa secretária adjunta, todas as pessoas que passaram pelo núcleo, que contribuíram e deixaram seu legado. E é isso. Ficamos por aqui. E amanhã temos mais programação, transmitido pelas redes do CONDEF. Sim. Estamos lembrando aqui que amanhã é no fórum. Será transmitido ou presencial? Na Câmara dos Vereadores. Então, contamos, né? Amanhã é o fórum, às 14 horas. Pronto, pelo YouTube da Câmara dos Vereadores. Estaremos lá firmes e fortes. A luta continua e é de todos.